Há pouco mais de 30 dias da posse do prefeito eleito Douglas Wilkes em Timóteo, a gestão da Prefeitura do Executivo Municipal passa por vários desafios. Entre eles, a questão do reajuste da campanha salarial dos servidores municipais. O prefeito Douglas Wilkes fez uma proposta de 3%, embora a categoria tenha solicitado um reajuste de 12%. Prefeito, esse percentual, é possível cumprir os 3%? Primeiramente, é importante a gente relembrar em quais situações que nós assumimos o município há pouco mais de 30 dias. Uma eleição extemporânea, onde não houve aí a transição do governo. Nós tivemos que assumir já com uma série de problemas, com uma série de situações complexas e administrando justamente para que os serviços não ficassem comprometidos à população, recebendo aí uma série de informações e também de questionamentos com relação a dívidas que o município já havia contraído num passado recente, e conseguimos, na negociação com o sindicato, que é o legítimo representante com a categoria, chegar a definir o índice de 3%, sendo aquele que é possível dentro aí, das contas públicas, dos limites, da lei de responsabilidade fiscal. Com esses 3%, vai se gastar ou vai se investir 53,68% do orçamento público municipal, sendo que o máximo que pode ser gasto é 54%. Então, dentro de uma ótica de responsabilidade com as finanças públicas, os 3% é aquilo que é possível ser feito nesse momento. Então, mas mesmo o senhor apresentando essa proposta de reajuste de 3%, a categoria, desde o dia 20, da última segunda-feira, vem aderindo a uma paralisação, Como gestor, como munícipe, como que fica o seu sentimento nesse momento, sabendo das limitações, da dificuldade, das dívidas e também dessa pressão política por parte do sindicato para forçar um reajuste ainda maior? Olha, eu sempre deixei claro para as pessoas que a nossa gestão ia ser uma gestão que iria ficar focada dentro dos estudos técnicos, para não assumir nenhum compromisso que depois fosse impossível de ser cumprido. Então, dentro daquilo que eu acredito, nós estamos tomando aquela decisão que é possível de ser feito e deixando claro que nós, em momento algum, fechamos a porta para o diálogo. Nós apresentamos um índice de 3% e solicitamos um prazo de 90 dias para poder voltar a conversar com a categoria sobre outras questões. Temos aí posicionamentos dentro da área da educação que estão sendo discutidos e tem previsão de ser implementados no próximo ano, e de outras questões também, outra discussão com relação aos estatutos, com relação aos próprios direitos, com relação à progressão, à promoção, que nós vamos fazer de forma coerente também, através de estudos técnicos, para que o município não fique inviabilizado ou que não se crie uma expectativa que não possa ser cumprida no futuro. E, por enquanto, esse movimento ele tem afetado, comprometido os serviços do município? Temos alguns setores, como o de laboratórios, que estão comprometidos, e entendemos e pedimos a serenidade ao servidor que tem tido aí, ao longo dos últimos anos, muito desgaste com relação a essas questões. Mas nós, desde o primeiro dia, estamos mostrando que queremos fazer diferente, mas precisamos de um prazo justamente para poder organizar a casa, para poder tomar ciência de quais os compromissos que outras pessoas assumiram, ou então até mesmo quais as dívidas que o município tem aí em várias áreas. Só nos últimos 20 dias, nós recebemos a informação que o município deve 18 milhões de reais para a Copasa, de um parcelamento que foi feito no ano de 2011, e também referente à conta de água dos próprios prédios públicos. Desde 2011, dezembro de 2011, que o município não efetua esses pagamentos. Então, é a situação que nós vamos ter que negociar e regularizar. Outro problema que nós encontramos nos últimos dias foi a questão dos precatórios, que são aquelas dívidas junto à justiça, inclusive muitas delas de servidores públicos, que nós vamos ter que fazer um parcelamento e negociar. Só nos precatórios são mais de 10 milhões e meio de reais até o ano de 2019.
até o final do próximo ano. Então, assim, são questões que não se pode, né, com recurso público, não se pode agir de forma irresponsável. Tem que ter, né, o pé no chão para poder tomar ali todas as medidas e não, né, correr o risco de depois atrasar salário ou então ter que fazer parcelamentos. Isso aí eu acredito que é inadmissível. Então, nós preferimos tomar uma medida com o pé no chão, mas garantindo que, né, os salários sejam pagos em dia, né, as férias sejam pagas de forma antecipada e não aconteça como em outras épocas onde houve esse tipo de atraso. E houve o enxugamento também da máquina pública. Já gerou alguma economia? Já foi possível perceber, né, essa economia? Sim, né, o que nós temos vivenciado nos últimos dias, né, é a questão da ordem judicial, onde, né, os contratos que haviam sido firmados de forma irregular, né, foram rescindidos, mas o município ainda, né, precisa regularizar essa questão, que é o trabalho que nós temos feito junto ao Ministério Público e ao Judiciário. Nós temos, por exemplo, a assistência social, que está, né, precisando, está defasada desses profissionais, e isso tem comprometido o atendimento ao público, inclusive ao público que mais precisa, que são aquelas pessoas que precisam de fazer o recadastramento do Bolsa Família, ou então que precisam de algum atendimento, né, na área social. Temos também a Secretaria de Obras, que está muito prejudicada, né, na questão, né, da limpeza dos prédios públicos, né, a questão do serviço de tapa-buraco e outras áreas que, infelizmente, justamente por, né, não ter acontecido um planejamento na área de pessoal ao longo dos últimos anos, né, acabou de ocorrendo nessa ordem judicial. Qual que é a nossa proposta? Regularizar, né, nos próximos dias, né, programar, né, de fazer um concurso público e um processo seletivo para aquelas vagas, né, que são referentes a programas do governo federal. Obrigado, prefeito. Para o ZUG Conteúdo o Tempo Todo.